Connosco em estúdio para uma primeira reação a estes números está o politólogo José Fontes. José, muito boa noite. Boa noite. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Peço-lhe que uma primeira análise destas projeções. Bom, se estas sondagens à boca da urna se confirmarem, isso demonstra, parece-me, todas elas o indicam, uma vitória muito assinalável de António Costa e do Partido Socialista, embora o Partido Social Democrata também cresça, mas não é suficiente, no fundo, para atingir os seus objetivos, que era impedir uma maioria de esquerda. E, portanto, diria 2 ou 3 pontos que gostaria de sublinhar que me parecem importantes. Primeiro, realmente, ainda se está aqui a discutir, nestas várias sondagens, a possibilidade do Partido Socialista ter maioria absoluta. E se assim for, então, digamos que não é apenas uma vitória de António Costa, mas também é uma derrota da direita que é de assinalar. E é da direita quanto é também, creio eu, e isso também é importante dizê-lo... Mas que acredita na maioria absoluta, José? Nesta noite já não é uma questão de crença, é uma questão de poder entender que é mais provável ou menos provável. Creio que é difícil de alcançar porque o nosso sistema eleitoral não favorece a possibilidade de se alcançarem maiorias absolutas de um só partido. Ela já o conseguimos 2 ou 3 vezes, mas não é fácil e, portanto, seria, digamos, uma grande vitória de António Costa se o conseguisse nesta noite, mas eu estava a dizer e gostaria de sublinhar isso, que também de alguma forma é uma derrota, e isso parece-me a todos os níveis aqui já perfeitamente assente, quer do Bloco de Esquerda, quer da CDU, e por isso demonstra que o chumbo do orçamento para esses partidos não foi uma opção correta, nem foi entendida pelos portugueses. E, portanto, há aqui também uma manutenção da bipolarização, 2 grandes partidos do sistema. No caso do Partido Socialista, eventualmente terá sido beneficiado por esse tal voto útil e por essa não aceitação da derrota do orçamento, e o Partido Social Democrata... ainda acreditam no Partido Socialista? Assim. Parece-me que sim, e portanto o Partido Social Democrata, no fundo, também a sofrer, ao contrário do Partido Socialista, da divisão da direita e, portanto, o crescimento que se está agora a demonstrar, quer do Iniciativa Liberal, quer também do Chega. E que cenários de governo poderíamos ter aqui em cima da mesa, José? Bom, parece-me que não vai ser outro que não seja o Partido Socialista e novamente António Costa a formar governo, e eu creio que não há qualquer condição para haver rejeições ao programa de governo e, portanto, a geografia variável vai no fundo, decorrer muito daquilo que serão os resultados finais nesta noite eleitoral. Uma maioria absoluta demonstra que o Partido Socialista consegue governar sozinho e, portanto, não precisa de mais ninguém. De todo modo, o Partido Social Democrata também já disse que aceitará negociar com o Partido Socialista, e eu creio que a esquerda tem que tirar daqui, sobretudo a CDU e o Bloco de Esquerda, uma lição e perceberem que não era o sentido de voto dos portugueses. Segundo as projeções, encontramos o Chega como terceira força política. Como poderá o Chega influenciar a governação do país? Eu acho que não vai ter essa capacidade. Eu acho que nesta noite realmente a noite vai ser longa e nós, mais até do que grandes respostas, temos as várias perguntas a fazer. E essa é curiosa, que é precisamente perceber afinal quem é que fica em terceiro lugar, porque isso foi muito discutido na campanha eleitoral e esse aspecto vai ser também central. Há naturalmente, e isso era a segunda questão que eu gostaria de abordar aqui, há naturalmente um crescimento de 2 partidos da direita, o Iniciativa Liberal e o Chega, que cada um com um deputado passam para um grupo parlamentar, o que não deixa também de ser histórico. E depois, creio eu, que nós temos de estar atentos também a quem é que eventualmente desaparece do Parlamento. E, portanto, aí teremos de estar atentos quer ao PAN, quer ao CDS, quer ao LIVRE, para perceber se mantém algum deputado, alguma representação parlamentar, ou se, pelo contrário, a perdem. Não deixa de ser curioso esta noite eleitoral. Sabemos, à partida, digamos, quem é que é o grande vencedor, e depois estamos agora também aqui a perceber quem é que fica em terceiro lugar, ou quem é que pode ou não desaparecer, o que não deixa, do ponto de vista político, ser muito interessante. E amanhã, já com mais clareza sobre os números, podemos antecipar qual é essa geografia eleitoral que permite assegurar o governo do país. Falava aí dos partidos de direita. Como é que se explica este ressurgir dos partidos em Portugal? Eu acho que há dois factos diferentes. O Chega, que é um partido disruptivo, mas digamos que há uma certa tendência na Europa para estes partidos têm este comportamento um bocadinho mais próximo da extrema-direita de crescerem, e há razões que eu acho que a própria Europa e os próprios partidos do arco da governação devem equacionar e devem refletir sobre estas propostas que vão fazendo o seu caminho. Repare se este resultado se
verificar é um grande crescimento de um partido da extrema-direita em Portugal. O caso do Iniciativa Liberal, parece-me que há uma certa radicalidade na proposta, sobretudo económica, e isso tem atraído, a meu ver, também muitos jovens que estavam afastados da política, e Coutinho de Figueiredo tem tido uma capacidade de agregar também essa juventude e também de mostrar uma alternativa clara a algumas medidas do Partido Socialista. Porque, em abono da verdade, eu creio que o Rui Rio muitas vezes não teve essa capacidade de distanciamento, e talvez essa falta de entendimento por parte do eleitorado deste distanciamento que tem que existir entre os dois grandes partidos leva a que permitam nas franjas surgirem alternativas, e creio eu que do ponto de vista da direita, quer o Iniciativa Liberal, quer o Chega, são uma boa demonstração dessa alternativa, e claro, não podemos deixar de assinalar que se o CDS desaparecer ou tiver um resultado fraco, como aqui se antecipa, isso também levou a que esses partidos tenham crescimento. Na noite das eleições autárquicas, sobretudo Lisboa, não se confirmou aquilo que as sondagens na altura enunciavam, mas creio que a vitória do Partido Socialista não lhe foge. Eu creio que agora é a medida dessa vitória que está aqui em causa, e se efetivamente é possível, embora não seja provável, o alcançar da maioria absoluta, e sim, como comecei por dizer, seria uma grande vitória não apenas do Partido Socialista, mas a meu ver particularmente de António Costa, e uma derrota muito clara dos partidos da esquerda. Porque há uma grande diferença entre a maioria absoluta e... Há uma grande diferença que faz toda a diferença aqui neste reforço positivo naquilo que é a possibilidade de aprovação do Orçamento do Estado, das grandes linhas de governação do país. Mas eu creio que não haverá condições nos tempos mais próximos, mesmo que o Partido Socialista não tenha e não alcance essa maioria absoluta, de qualquer partido apresentar uma moção de censura ou a rejeição do programa de governo, ou sequer haver qualquer atrevimento mesmo dos partidos de esquerda de chumbarem a proposta de orçamento que António Costa apresentou como a anterior proposta de orçamento para 2022, que seria aquela que estaria em cima da mesa, e portanto nenhum partido tem condições hoje em dia para rejeitar essa proposta, ou pelo menos para inviabilizar que o governo continue em funções. Muito rapidamente, o que é que podemos esperar então dos próximos meses e da governação do país? Eu acho que nos tempos mais próximos devemos estar atentos, sobretudo agora, à liderança do Partido Social Democrata. Saber o que é que Rui Rio nesta noite nos vai dizer, acho que vai ser importante também perceber isso, mas os partidos que estão no governo há muitos anos vão tendo algum desgaste. O Partido Socialista está há 6 anos, se conseguir completar esta legislatura são mais 10 e, portanto, se não tendo maioria absoluta seria histórico e, portanto, seriam 10 anos de governação seguidos. Isso traz algum cansaço também da parte do eleitorado, mas que não se verificou nestes 6 anos e, portanto, vai ser uma legislatura também curiosa para ver se essa estabilidade se consagra e, sobretudo, para ver de que forma é que a esquerda se reorganiza e que a direita também é uma alternativa que é importante em democracia. José, muito obrigado. Boa noite. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado.